Eu sempre adotei uma definição de Vitruvius, um arquiteto romano. A arquitetura é a arte de construir com conforto, solidez e beleza. Cada um de nós, quando faz a sua obra, que está pensando no conforto da obra, está pensando também na solução plástica. É indispensável ao arquiteto que ele tenha essa preocupação. E, naturalmente, uns têm mais o dom da beleza do que outros. Uns conseguem obter resultados melhores do que outros. Mas a intenção plástica é obrigatória para quem faz arquitetura. E o Eduardo, nessa ocasião, viajava muito para o Rio de Janeiro. Ele tinha obras no Rio, tinha projetos, tinha sei lá o que ele tinha no Rio. E ele vinha de avião, ele sempre foi entusiasta na aviação, é piloto. E quando o Eduardo atrasava, a coisa ficava assim meia... Enquanto o Eduardo não chegava, não começava o almoço. Quer dizer, era a presença do Eduardo que deflagrava a conversa e aquela intimidade que havia entre os arquitetos e os próximos futuros arquitetos de São Paulo. E nessa ocasião, ou pouco depois disso, apareceu a ideia que o louco, o Eduardo, que ainda está aqui, e outros poucos loucos, que felizmente existiam nessa ocasião, inventaram de fazer um prédio para o Instituto de Arquitetos. Eu nunca fui um homem muito hábil no manejo de dinheiro, ou de saber como é que se fazem operações financeiras, essas coisas. Talvez seja um arquiteto um pouco à maneira antiga. Mas dava para perceber que o Eduardo, o Rino, o Artigas, e agora alguém que eu estou mais esquecendo, enfim, mas o Eduardo principalmente, ele tinha algum parafuso a menos, porque inventar a história de comprar um terreno, aquela meia dúzia de gatos, para fazer um prédio para os arquitetos, era coisa de delírio. E o Eduardo não bebia, ele almoçava, tomava sua cervejinha talvez, mas nunca deu para... Era coisa de delírio mental mesmo. Pois bem, eles se uniram, eu só assisti aquilo, torcendo para que desse certo, mas no fundo achando que a coisa não ia dar certo, porque não havia possibilidade prática de dar certo. E o Eduardo foi o grande comandante desse grupo, e eles compraram um terreno na Bento Freitas com Cidade Jardim, General Jardim, e edificaram o edifício que ainda hoje está lá. Eu acho isso uma coisa realmente admirável, porque é uma coisa que foi feita assim com idealismo, com entusiasmo, e justamente esse grupo não pensou, que se talvez tivesse pensado, não teria realizado um prédio, comprado um terreno. E isso foi muito importante. E eu queria dar esse testemunho realmente assim de coração aberto, que o Eduardo tenha feito isso. Não só para mim, que era estudante, mas para vocês outros que são mais moços e os que ainda estão aí. Quando eu voltei de Montevidéu, desse Congresso Pan-Americano, em 1940, eu voltei com a cabeça virada, né? Querendo fazer coisas modernas. E me afiliei ao Instituto de Arquitetos do Brasil, tinha sede fora no Rio de Janeiro, e nasceu a ideia de se criarem departamentos do IAB pelos estados, para evitar o esfacelamento do IAB. Se nós tivéssemos um IAB em cada estado, nós estaríamos todos soltos por aí, sem nenhuma união. Se nós fazemos um instituto só, e todos os arquitetos brasileiros filiam o mesmo instituto, nós estamos unindo a classe. E a classe é muito pequena, não pode estar sendo esfacelada. E nessa ocasião, nós procuramos no IAB pregar a arquitetura moderna. Todos os colegas que se inscreveram, que nós fazemos contato, nós forçávamos a arquitetura moderna. Então, por exemplo, o Rino Leve, que foi um dos primeiros a fazer arquitetura moderna no Brasil, aliás, ele mandou uma carta de Roma, quando ele era estudante, para o jornal Estado de São Paulo, quando nós só fazíamos aqui ecletismo, propondo a arquitetura contemporânea. No mesmo ano em que Warchavsky escreveu a famosa
famoso recado dele, em que ele propunha a renovação da arquitetura. São os dois primeiros acontecimentos sobre a arquitetura moderna no Brasil. A Carta do Reino Neve e o Manifesto do Warszawski. Depois apareceu o Flávio de Carvalho também. O Flávio, com as loucuras dele, ele abria caminho para nós. Porque aquilo que nós não tínhamos coragem de fazer, porque obedecíamos a uma porção de preceitos, o Flávio não ligava para nada e fazia e abriu caminho para nós. O primeiro projeto moderno que eu fiz, eu creio que foi um prédio na rua Brigadeiro Tobias, que foi projetado inicialmente para hotel e depois transformado em apartamentos, em que eu procurei introduzir as coisas mais simples da arquitetura moderna que eu conhecia. Eu tinha estado na Suíça, em Zurique, e vi no centro da cidade os prédios comerciais com muitas flores. E eu achei aquilo muito bonito. Então fiz um prédio nessa Brigadeiro Tobias e toda a fachada, em toda a extensão, é de jardineiras. A minha ideia era que cada morador pusesse flores coloridas, de cores diferentes, na sua janela, para gozar a beleza das flores. Mas infelizmente plantaram só verde lá, fizeram um gramado lá naquelas jardineiras, não tem nenhuma flor. Eu creio que esse foi o primeiro. Depois fiz um prédio na Rua do Carmo, para um banco. E aí eu queria mostrar que eu era arquiteto moderno, usei brise soleil, usei tijolos de vidro, e fiz a coisa com questão, fazendo questão de me modernizar, de me apresentar modernizado. Foi muito difícil para mim os primeiros dias, porque todo mundo me conhecia como arquiteto eclético. Então, se ele chegava no meu escritório e dizia, eu quero fazer uma casa gótica. Eu dizia, eu não faço. Mas você fez para o meu irmão? Mas eu errei quando fiz para o seu irmão. Eu não vou errar outra vez. Eu percebi meu erro, eu não vou errar outra vez. E o sujeito cortava relações comigo, fazia com outro colega. Então, eu passei algum tempo muito difícil com os meus fregueses fugindo de mim. Mas era uma questão de convicção, não era questão de preferência. E eu não tinha coragem, não tinha vontade, não tinha tendência nenhuma de mentir arquitetonicamente. Então, eu perdi muitos clientes, custei muito a me refazer. Cada projeto a gente tem sempre uma certa ligação diferente de um para o outro. Mas o projeto que me deu mais satisfação, porque foi uma experiência nova, foi realmente o CRUSP da cidade universitária. E eu achei que era a oportunidade de fazer uma experiência de prefabricação. Porque prefabricar uma casinha não interessa. A prefabricação só interessa quando existe repetição do elemento. E lá nós tínhamos uma viga, por exemplo, que era repetida cerca de 1000 vezes. Então, havia todos os indícios de uma experiência válida. Mas como não existia nenhuma fábrica montada para prefabricação aqui, eu consegui, com muito esforço, com muita briga, que eles autorizassem um dos concorrentes a apresentar uma segunda proposta em prefabricação. E essa proposta foi que ganhou concorrência. Até o Paulo Camargo era o diretor do Fundusp, ele pediu orçamento para as estruturas de 6 blocos. Eu estava com ele na mesa, ele abriu a primeira proposta e me mostrou por baixo da mesa assim. Ele me disse, eu estava pensando em fazer 6 blocos, mas por esse preço eu vou fazer 12. A diferença de preço era tão grande que ele achava que podia fazer o dobro com a mesma verba que ele tinha. Então, mas eles continuavam não tendo confiança. Então deram o primeiro bloco para uma firma que fazia concreto tradicional e a segunda turma, o segundo grupo, então, recebeu a incumbência de fazer, acho que 2 prédios ou 3 prédios. Infelizmente, deram muito pouco apoio a essa experiência e os prédios ficaram lá parados muito tempo e a firma até parece que não deu certo. Mas eu acho que foi uma experiência feita com todos os erros, porque não existia uma oficina, não existia equipamento para prefabricação. Era tudo improvisado na própria obra.
Prefabricação bom porque se faz numa oficina, com cobertura contra sol e chuva, com equipamento todo à vista, com técnico todos os dias assistindo, né? E na obra é a mesma coisa que a construção comum, com todos os erros que a obra oferece. Mas, de qualquer jeito, eu acho que foi uma experiência muito válida. E lutei muito porque havia uma oposição terrível contra a prefabricação. Mas eu achei que era uma oportunidade, e por isso é a obra que eu fiz esse projeto junto com o Joel Ramalho Filho e o Sidney de Oliveira. Nós éramos os 3 arquitetos. Vocês estão vendo aqui uma escada que termina no primeiro andar. A razão é que essa escada é uma escada de emergência. A escada de acesso ao prédio está lá no fundo, lá atrás. E esta aqui é apenas uma escada de emergência para o fogo. Se houvesse um incêndio, as pessoas que estivessem para cá não teriam saída. Então fizemos essa escada externa, mas que não vai até o chão, porque é escada exclusivamente de saída de emergência, não é de entrada. E 2 metros e pouco, até eu sou capaz de pular se tiver um fogo atrás de mim. Então foi essa a razão dessa escada interrompida assim no primeiro andar. Aqui nós podemos ver bem o espaço que nós criamos para lazer e estar do estudante. Embora aquele prédio tenha sido alterado arquitetonicamente, que eu não concordo, e o térreo, que devia ser pilotia aberto, era a área de sombra do descanso dos estudantes, tenha sido fechada, mas o espaço aberto está aqui. Aqui deveria haver bancos, lugar para estar, um jogo de voleibol, por exemplo, caberia perfeitamente aqui, jogos pequenos, de modo que o estudante vivesse isso aqui. E os outros seus colegas, das suas janelas, dos seus balcões, pudessem assistir tudo isso. Eu lamento que a coisa tenha sido alterada, especialmente com este espaço aí reduzido ou destruído, com essas construções que não tem sentido nenhum estarem localizadas aqui. A nossa ideia de desencontrar os prédios, embora paralelos, mas em vez de fazer um ao lado do outro defasados, porque a entrada é toda por aquele caminho coberto lá do outro lado, na extremidade, era de criar um ambiente maior, livre aqui, uma área de estar, de lazer, de descanso dos estudantes. Infelizmente, isso não foi entendido, porque construíram outros trecos horrorosos aqui no meio. Não tem sentido tapar essa área livre com essas construções que tem tanto espaço por aí para colocar. E vão exatamente na área destinada ao lazer dos estudantes, a área de estar dos estudantes, foram meter essas coisas todas aqui que eu não compreendo e protesto com veemência constantemente. O prédio do INPS, eu fui convidado a projetar aquele prédio num lugar onde havia um cortiço chamado Vaticano. Era um cortiço enorme, Vaticano, é um buraco, numa rua estreita, a Rua da Abolição, e a intenção era fazer um prédio muito econômico, mas com todo o conforto, para trabalhadores de pequenas indústrias em volta do centro da cidade. Então eu procurei fazer com o máximo de economia que eu poderia imaginar, sem prejuízo do conforto. Então, por exemplo, naquele tempo o Código de Obras, Arthur Saboia, exigia para dormitórios 3 metros de pé direito, para salas 2,5 metros. Então o que eu fiz? Fiz duplex. Cada 2 andares eu ganho 50 centímetros de fatia em todo o prédio. Com isso eu pus mais dois andares em cima do prédio, no mesmo gabarito. Eu tinha o gabarito limitado por uma linha inclinada, saindo da soleira do outro lado e com uma inclinação de 1 por 1,5, se não me engano. Então, dentro desse limite, eu pus mais 2 andares, só reduzindo 50 centímetros por andar. Como eu não tinha o corredor no segundo andar, porque era só dos quartos, eu pus os banheiros em cima, no lugar dos corredores. O elevador para de 2 em 2 andares. O preço maior por unidade de uma construção é o elevador. E quanto mais parado estiver, mais caro ele fica. Se eu paro a metade das vezes que um outro prédio teria, evidentemente eu estou fazendo uma grande economia. Então o elevador para só no andar das salas, não nos quartos. E assim eu procurei fazer o máximo de economia. Pôs uma área grande de
de estar, de lazer, no porão, no chão, que foi transformado, infelizmente, em garagem de todos os vizinhos lá, dá uma sujeira medonha. No último andar, a cobertura, eu fiz uma área de estar, é um ponto muito bonito, a gente domina todo o centro da cidade, que também está como cheio de rastros, tá? Tudo que sobra dos apartamentos põe lá em cima, sem nenhum cuidado, infelizmente. Eu quero chamar a atenção deste mal. E os apartamentos estão lá. Estão na rua, no alinhamento da rua, onde eu podia fazer térreo mais 2 andares, eu pus lojas para servir aos moradores. É um empório, um açougue, enfim, coisas que as famílias que moram lá precisam comprar. Nos 2 andares seguintes eu pus salas pequenas, que seriam assim para uma cabeleireira, um alfaiate, tudo com o objetivo de servir aos moradores. Então, o conceito de habitação estava bem próximo. Nós entendemos que habitação não é casa. Casa é um dos elementos da habitação. Se você não tem acesso ao trabalho, à escola, à saúde, não é habitação, é apenas um abrigo, não é uma habitação. Então lá eu procurei dar o sentido de habitação, o mais completo possível dentro de uma cidade. O acesso ao trabalho lá é fácil, porque as ruas estão cheias de transporte. O acesso ao lazer também. Mas as coisas íntimas em volta da casa eu procurei pôr para que o morador, o trabalhador do centro tivesse todo o conforto possível. São Paulo é uma cidade que cresceu praticamente sem plano, né? Ela foi crescendo, mais aqui, mais para lá, os bairros novos foram surgindo. Ela teve alguns pregadores depois de urbanismo, Anhaia Mello, prefeito de São Paulo, e muita gente pregou, nós todos pregamos urbanismo. Eu mesmo, nas minhas palestras, minhas aulas, eu sempre preguei a necessidade do plano. Mas São Paulo cresceu independentemente do plano. Alguns acertos vão se fazendo, mas a cidade no todo, ela cresceu sem plano. O exemplo melhor que nós temos de plano mesmo é o de Brasília. Brasília é uma experiência, e com todos os erros que possa ter, uma experiência muito válida, positiva. O urbanista inglês famoso, William Holford, que participou do júri, declarou que o projeto de Lúcio Costa é a mais importante contribuição do século XX para as teorias do urbanismo. Aqui em São Paulo você vê, não se tem um espaço livre. Sobrou em Ibirapuera, lá no fim do mundo, tem outro parque, mas é uma cidade que não tem parques, não tem área verde. Eu tenho a impressão que os nossos dirigentes andam de helicóptero, tem um buraco ali, põe um prédio, tem outro buraco, põe outro prédio. É preciso tapar os buracos. Então, quando eu vou a Brasília, eu sou um apaixonado de Brasília, eu desço no aeroporto, pego um táxi para ir para o hotel, eu vou namorando aquelas áreas verdes, não edificando. Então, são áreas que ficarão verdes sempre, para a alegria dos olhos da gente, para a respiração da gente, né? A intoxicação de Brasília é um mínimo dos mínimos comparado com a de São Paulo, né? Mas isto é o que nós sonhamos. E muita gente vai a Brasília e detesta aquilo lá porque as distâncias são grandes. Claro, se você quer fazer casas isoladas, você tem que fazer distâncias. Você agrupa tudo em apartamentos, as distâncias ficam pequenas. Mas também você não respira. Em Brasília você respira com todo aquele ar. O plano de Lúcio Costa pensou muito nisso. Ele criou aquelas superquadras. Na superquadra, uma criança pequena vai à escola de primeiro grau, a pé, em 5 minutos, dentro da superquadra, sem sair na rua. Isso não é uma grande vantagem? Eu me sinto muito contente, muito feliz numa sala de aula. Acho que os alunos me tratam com muito carinho pelo meu
cabelo branco que eu tive. E isso me prende muito. Você vê a estátua que fizeram aqui, eu estava pensando em deixar Mogi, porque essa viagem me cansa. Mas como eu posso deixar Mogi se seus alunos me tratam com esse carinho? Então eu vou ficando e me prendo muito. Hoje eu sou professor em 4 escolas e vivo no meio dos alunos com muito prazer. Eles me dão muita energia, me dão juventude. Eu escrevi isso aqui para o Congresso Cidade do Futuro, pensando em Brasília, que eu chamo de Cidade do Futuro. Eu vi e admirei as pirâmides de Gizé, Miquerinos, Quéopes, Quefrem, faraós que se diziam filhos do deus Ré. Eu vi a Esfinge, imponente e misteriosa. Eu vi Karnak, suas estátuas, suas colunas, mais de 100, com quase 5 milênios de idade. Eu pisei as pedras da Vila Dolorosa, na cidade santa, Jerusalém, impregnada de religiosidade. Eu vi o Partenon de Acrópole de Atenas, a mais perfeita obra, a mais pura de toda a história da arquitetura. Eu vi o Portal dos Leões em Micenas. Eu vi o Epidauros, de acústica perfeita, e o Canal de Corinto, a passagem estreita. Eu vi o Coliseu e o Panteão dos Romanos. Eu vi Conímbriga, o Templo de Diana, em Portugal. Eu vi São Basílio, na Praça Vermelha, a linda catedral. Eu vi Tiahuanaco nos Andes bolivianos, a Porta do Sol esculpido na pedra há 10 mil anos. Eu vi Machu Picchu, Cusco, Sacsayhuamán, Tikal, Chichén Itzá, Uxmal, monumentos pré-colombianos. Tudo isso eu vi e admirei. Tudo isso existe. Após séculos e séculos, a arte permanece, resiste. Conhecendo seus monumentos, sua memória, eu posso analisar a cultura desses povos, sua vida e sua história. Mas quando Hiroshima me vem à lembrança, a mais horripilante demonstração de crueldade, o sacrifício do inocente, a mulher, a criança, a destruição instantânea de toda uma cidade, eu me pergunto preocupado. A arquitetura contemporânea sobreviverá à onda de destruição que hoje há? Quantos séculos Brasília será admirada se a guerra nuclear for deflagrada? E se a bomba limpa for detonada, haverá vida humana no planeta após essa loucura para ver e admirar a arquitetura? Ó Deus, Senhor, Tu que és seu Criador, arquiteto do universo, humildemente venho te pedir, salve esta Tua obra grandiosa, maravilhosa, que o Teu Filho, homem ingrato e perverso, insiste em destruir. Eu desejo, todos nós desejamos com ardor, que a cidade do futuro seja a cidade da paz, a cidade do amor.